gente. Tô ajeitando aqui, o celular acho que tá meio tortinho. Tudo bem? Então, começando mais uma live. Hoje é 30 de novembro, 16 horas. E hoje o tema será o seguinte: quais são os principais materiais básicos que eu preciso para poder começar minha peça em Punch Needle? Gente, antes de começar essa live, eu queria falar o seguinte, que quem ainda não se inscreveu para a semana do Punch Needle, se inscreva, porque a semana do Punch Needle vai ser super bacana. Vai acontecer nos dias 5, 7 e 8 de dezembro, tá? Para quem não se inscreveu, o link tá na bio da Vó Lá Ensina. E vão ser 3 dias de aula, de aulas gratuitas, né? E online que eu vou dar. E eu vou falar sobre o universo do Punch Needle, eu vou falar sobre como é possível a gente fazer peças bonitas e sofisticadas através, né, dessa técnica que é tão bacana. Vou falar sobre o ponto reto, né, sobre os tipos de pontos, né, que existem nessa técnica. Então vai ser muito bacana. Então não esqueçam de se inscrever, né, porque eu acho que é uma oportunidade muito bacana para quem quer entender um pouco mais sobre a técnica do ponto russo, do Punch Needle, que é a mesma coisa, né? Tem gente que chama de ponto russo, tem gente que chama de Punch Needle, tem gente que chama de agulha mágica, que não é verdade, né? Que na verdade o nome da agulha o agulha mágica é o nome da agulha, né? O nome da técnica é ponto russo ou Punch Needle. Então, vamos se inscrever, porque eu acho que sempre é bom, cada vez mais a gente tem informação sobre essa técnica que é tão bacana, tá? Então vamos lá, para quem não me conhece, meu nome é Carla, tudo jóia? Tudo bem, Márcia, Silvia? Tudo bem? Hoje tem 2 Silvias aqui, vou dar oi para todo mundo, vamos entrando, estamos começando agora. Acabei de dizer sobre a semana do Punch Needle, para quem ainda não se inscreveu, não perca essa chance de poder participar desse evento. E aí, gente, pra quem não me conhece, então, eu sou a Carla, mais conhecida como Cacá. Eu sou criadora do Ateliê Voa Lá e eu criei o Voa Lá Ensina para justamente ensinar as pessoas a conhecerem melhor essa técnica, né, do artesanato, que é o ponto russo. Então eu comecei em maio com essa página do Voa Lá Ensina. Boa tarde, gente, tudo bem? Vamos entrando, Tati, Vivi... todo mundo, vamos entrando aqui. E aí eu tive essa necessidade de abrir essa página, porque eu via pouquíssima informação dessa técnica, que eu fiquei tão encantada, que é tão gostosa de fazer. E aí eu resolvi abrir o Voa Lá Ensina para poder justamente te ensinar a criar peças bonitas, lindas e sofisticadas através do Punch Needle, tá bom? E hoje, gente, eu vou falar sobre os principais materiais, né, que a gente precisa para poder começar essa técnica. Eu tô tossindo ainda um pouco, então se volta e meia eu tossi, não liguem, mas é porque às vezes ficar falando muito também, eu vou beber um pouquinho de água para ver se dá uma diminuída aqui na tosse. Mas, gente, os principais materiais, né, que a gente precisa para começar essa técnica, o que eu acho muito bom também no ponto russo é que a gente não precisa de muita coisa, né? Eu acho que o investimento maior que a gente vai fazer é você querer investir numa agulha, né? Que pode ser... tudo bem, vamos entrando. E aí eu vou falar um pouquinho desse material que é tão importante, né? Que dá o nome à técnica também, né? Que é a agulha mágica. Então, a primeira coisa que vocês precisam investir é investir numa agulha. Cacá, eu fico muito confusa em saber qual agulha eu comprar, porque existem variações muito grandes no mercado, né? E as que tem no armarinho normalmente não são de qualidade tão boa, então eu fico muito confusa. Bom, gente, primeiro eu acho que vocês precisam, é aquilo que eu sempre falo, ver que tipo de projeto que vocês gostam, tá? Para vocês investirem na agulha, porque as agulhas, gente, pra vocês entenderem, elas vão variar desde 1,3 milímetros de espessura, né, a sua agulha, até 6 milímetros que é o diâmetro desse buraquinho aqui que eu falo, tá? Quando eu falo 1,3 até 6 milímetros, é o diâmetro da espessura. Olha a diferença de uma para outra, ó. Essa daqui é de 2 milímetros e já é bem fina.
E essa daqui já é uma de 6 milímetros. E isso, gente, dá um resultado completamente diferente, né, para a peça que você vai fazer. Então, isso que eu falo muito aqui com vocês, né, que tem muita gente que fala assim, ah, qual agulha eu compro, né? Aí eu falo, essa pergunta é um pouco difícil de responder para as pessoas, né, quando vocês me perguntam, porque eu primeiro eu sempre falo que tipo de trabalho que você gostaria de fazer, né, porque é isso que vai te dar a direção de qual agulha que você vai comprar. Então, gente, primeiro veja qual o tipo de trabalho que você está querendo fazer para investir na agulha. Só que tem umas agulhas, gente, que só para vocês entenderem. Existem as agulhas que não trocam as pontas, peguei uma minha aqui para ter como exemplo, tá? Então essa daqui é uma agulha que não vai trocar ponta, então ela só vai te dar um tipo de finalização de uma peça, tá? E existem as agulhas que trocam as pontas, né? Que é essa daqui, que é um outro modelo que eu tenho, que ela vem 3 agulhas em uma. Então, ó, eu abro aqui essa rosquinha e aí eu posso colocar, eu tenho mais duas pontas de agulhas que já vem com ela, tá? Se alguém tiver alguma dúvida, pode me perguntar, que daqui a pouco eu respondo. Então, essa daqui vem 3 em uma, né? Vem 3 tipos de espessuras numa agulha, numa mesma base. E quando me perguntam, eu acho que eu sempre recomendo esse tipo de agulha, por quê? Porque eu acho que é uma maneira mais inteligente da gente fazer a compra da agulha, né? Tá mudo? Vocês não estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Alguém me mandou, uma seguidora falou que tá mudo. Vamos ver aqui. Vocês estão me ouvindo bem? Vamos ver, vamos ver. Estou ouvindo, tá? Ah, então tá. Então acho que tenta ativar o seu botão do seu celular. A seguidora que falou que tá mudo. Ah, então tá bom. Levei até um susto. Falei, gente, tô falando meia hora não, né? Mas uns 5 minutos aqui, ninguém tá me ouvindo. Mas aí, gente, a maneira mais inteligente que eu recomendo de comprar uma agulha, uma vez que você está disposta a já fazer a técnica, porque também tem isso, né? É que nem eu falo para as minhas alunas da Fazendo Arte, que eu tô dando aula lá. Como é um projeto social, né, as pessoas elas estão ainda conhecendo a técnica, então elas não sabem muito se vão gostar ou não da técnica. Então, quem não está ainda muito predisposto a investir nessa técnica, né? Então acho que vocês podem comprar uma agulha já um pouco de custo-benefício, de custo menor, né? Que seja essa da Tânia Silva, né? Que ela custa R$ 25, por exemplo. Porque eu acho que é aquilo que eu falo. A partir do momento que você entender e gostar, né? E aí eu já vejo seguidoras, alunas lá que adoraram a técnica e já vão investir para comprar uma da Lavor. Por quê? Adoraram, viram que querem, né, investir para poder fazer projetos, para poder ganhar uma renda extra na casa. E aí vão investir nessa agulha que tem um custo maior, mas que mesmo assim, gente, ela custa, por exemplo, 145. 145 você divide por 3. Então, assim, tem um custo-benefício bom, né? Você tem que pensar que você tem 3 em uma. Então, é isso que eu falo, assim, se você já está disposta a querer fazer a técnica, eu já recomendo vocês comprarem essa que troca a ponta que vem 3 em uma, entendeu? Mas se não, compra uma mais em conta para ver se é isso que você gosta, tal. E outra coisa, quando você tem uma agulha que só tem uma ponta, você vai ter só um tipo de resultado no trabalho, né? Então, assim... Por isso que talvez seja bacana também você investir uma que troca, que você tem diferentes universos que você pode transitar e fazer diferentes trabalhos, né? Então eu acho isso legal também, tá? Então, assim, primeira coisa que vocês precisam ter é a agulha, tá? Que aí você vai optar ou a agulha que não vai trocar ponta ou a agulha que vai trocar ponta, tá joia? E aí tem uma variedade enorme, né? Que vocês podem comprar na internet. Eu recomendo vocês pesquisarem na internet antes, porque é aquilo que eu falei, nos armarinhos locais, até mesmo em São Paulo, existem poucas opções, né, de marcas. Pela técnica não tá tão difundida assim aqui no Brasil, né? Ela tá começando a chegar no Brasil, acho que a partir do ano que vem vai ter mais opção, né? Agora que tá tendo, ainda assim, da última vez que eu fui para São Paulo, eu consegui ver um pouco mais de opção, né, nos armarinhos.
mas mesmo assim, acho que é uma quantidade pequena de opção para vocês terem, tá? E aí, assim, quando a gente sai de São Paulo, imagina, né? Se São Paulo já tá difícil encontrar esse universo, essa variedade grande, a gente que mora, eu que moro em Vitória, né? E tem essa questão também que eu entendi, dessa questão de exportação. Como as agulhas importadas, você precisa ou ter alguém, um representante, né, para comprar, para trazer, é por isso que os armarinhos acabam não comprando, entendeu? E elas acabam comprando a da Círculo, a da Agulha Mágica, que são agulhas nacionais, assim, né, que eles conseguem vender nos armarinhos, tá? Por isso que tem pouquíssima opção no mercado, só para vocês entenderem o porquê que não tem tanta coisa. A Silvia tá falando aqui, ó, o melhor investimento que eu fiz foi na agulha, o que muda a ponta, mudou a velocidade e o acabamento do trabalho. É exatamente isso, gente. Você tendo uma agulha, e aí, sabe o que foi curioso também? Foi legal a Silvia ter falado isso, porque lá na Fazendo Arte, como é um projeto social, muitas delas não têm agulha, né? E eu, como tenho 10 agulhas, 11 já, assim, de diversas espessuras, eu disponibilizei as minhas próprias agulhas para poder emprestar para as alunas, porque nem todo mundo tinha, né? Ou quem tinha, uma ou outra tinha. Eu acho que eu tenho 3 alunas de 10 lá que tem essa agulha de latão. Então, quem tem a agulha de latão está fazendo seu projeto e quem não tem, eu estou emprestando. E foi legal justamente por isso, porque elas tiveram a oportunidade de experimentar uma agulha com uma qualidade melhor. E aí, por isso que elas super se animaram em comprar da Lavoura, entendeu? Porque elas entenderam que custo-benefício, né? Ela vai poder fazer o projeto de agulhas finas, né? Que é de 2. Ela consegue fazer eco bag com essa agulha, você consegue fazer almofada, você consegue fazer tapete com agulha de 3 milímetros, quem está disposto a fazer com fio mais fino, dá para fazer. Você consegue fazer tudo aqui, a matriosca, você consegue fazer boneco, você consegue fazer porta-maternidade, tá? A Thaís está perguntando qual agulha você indica. Eu, particularmente, tem assim, 3 marcas que eu gosto muito, que é essa da Lavor, que é essa da Mercado de Acendo, que é a preta, que apesar de não trocar a ponta, ela vem também com essas argolas. A Mercado de Acendo, ela criou um meio, né, pra gente diminuir a altura da argola, que eles vendem essa argolinha de borracha, tá vendo? E aí, ó, você coloca na agulha para você diminuir a altura do seu ponto relevo. Ó, que legal. E aí, só que aí você só tem, essa daqui é de 4 milímetros, né? Então, a primeira agulha que eu tive foi essa daqui de 4 milímetros, foi minha primeira agulha. E durante muito tempo eu trabalhei só com ela, tá? E aí depois, como eu faço o meu estilo, né? O meu ateliê é voltado para o universo infantil, eu percebi que eu precisava de uma agulha de ponta mais fina. E aí, depois de um tempo, eu comprei a agulha de 3 milímetros, que foi dessa daqui. Só o que rolou? Se eu soubesse que já existia essa daqui da Lavoura, eu já teria comprado essa direto, depois da de 4 milímetros, entendeu? Então, eu recomendo muito, assim, que tem um custo-benefício bom essas duas. Essa de 4 milímetros, que a gente consegue fazer almofada, tapete. E é o mesmo fio, gente, que passa numa agulha de 5 milímetros, que é essa daqui, ó. Ela passa aqui também para tapete. Então, se você tiver essas duas agulhas aqui, ó, você já faz praticamente todos os tipos de projetos com a técnica do ponto russo, com peças menores, né? Então, são essas duas agulhas, da Lavor e da Mercado de Acendo, tá? Que eu recomendo. E aí, gente, é aquilo que eu falei, vocês têm que tem que ver o que vocês estão dispostas a pagar e a gastar. É aquilo que eu falo, logo de cara, eu não indico já comprar um monte de agulha, né? Eu primeiro comprar uma, depois comprar outra, né? Primeiro comprar essa, que você já vai ter 3 em uma. Isso que é legal, entendeu? Por isso que eu indico essa. Fora que o material dela é excelente, né? O cabo dela é super gostoso, apesar de ser fininha, ela tem uma ergonomia boa. O material da ponta da agulha é de inox, ou seja, por diversas vezes eu deixo cair no chão, assim, enfim, porque eu tô fazendo, às vezes cai. E ela é um tipo de ponta que a ponta não amassa, tá? Já a da Nurge, que não tá aqui comigo,
é um outro tipo de, que ela é similar a essa, né? Ela tem pouquinha diferença só na espessura da agulha, mas ela é um tipo de agulha que ela se cai no chão, você você vai amassar, entendeu? Então, assim, é aquilo que eu falo, ela é um pouco mais cara, mas vale a pena. Uma custa, acho que R$ 100, né, a da Nurge, e essa aqui custa 145, tá? Mercado de Acendo, isso aí, é agulha de cabo preto, tá bom? Então, gente, eu acho isso, eu indico esse tipo de agulha para vocês, para quem está começando. E é aquilo que a Silvia falou, a agilidade do trabalho que você faz com a agulha, quando tem um cabo bom, né? Quando tem uma agulha boa, o material dela, né? Como que é de inox, ela desliza no tecido de uma maneira que você faz seu projeto com muito mais segurança, com muito mais conforto, né? Você faz muito mais rápido. Então, assim, é muito bom, tá? Tem diferença. Vocês acham que não, mas tem. Essa daqui da Mercado de Acendo também é muito boa. Então, assim, vale muito a pena vocês investirem também na agulha, tá? Então, o primeiro material, a agulha. O segundo, gente, são os fios, né? Que é aquilo que eu falo. Ah, gente, deixa eu guardar aqui minhas agulhas, que aí eu vou agora para a etapa do material seguinte, que é super importante também. Porque o que acontece, gente? Se seu fio não estiver passando de uma maneira fluida na sua agulha, o seu ponto não vai fixar. Ah, Cacá, qual é o motivo do meu ponto não estar fixando, né, no meu projeto? Gente, pode ser várias coisas, pode ser vários motivos, tá? Pode ser porque a agulha tá muito, não tá adequada o fio não está adequado com a agulha, pode ser que o tecido também não esteja adequado. Pode ter, gente, uma coisa que acontece muito, gente, eu tive uma outra aluna, ai, como é o nome dela, gente? A Sônia, queridíssima. Ela é super querida, tá fazendo projetos lindos. E ela, cara, ela fez uma vez ela tava precisando fazer um bastidor de leãozinho pra dar pra sobrinho neto dela, e ela tava fazendo o bastidor, e aí a primeira vez que ela tava fazendo com um modelo que a juba, né, ficava no ponto relevo e o rostinho no ponto reto. No final do projeto, vocês acreditam o que aconteceu? Acontece isso muito, gente. Tem vários fatores que pode acontecer de dar errado o projeto. Quando a gente tá com fio, né, pode acontecer que tem emenda. Vocês já repararam? Já aconteceu isso com vocês? De ter uma emenda, de ter tipo um nó, assim, ó, no meio do fio. E aí, o que acontece? Você tá lá fazendo seu projeto, né? Você tá fazendo. Chega uma hora que esse nozinho que você não percebeu que tá, porque você tá olhando pro projeto, você não tá olhando pra quantidade do rolo do fio, né? Pega na agulha. E se você tiver com esse nozinho aqui, não vai fixar o ponto, porque o nó vai prender. E aí, o que você acaba fazendo? Você acaba passando por diversas vezes no tecido. E aí, você fica, gente, meu ponto não tá fixando, meu ponto não tá fixando. Quando você vai ver, você rasgou a trama do tecido. E foi isso que aconteceu com ela. Gente, ela ficou tão decepcionada, tadinha, mas ela é tão boa, porque eu acho que é isso que é legal também. Quem faz trabalho manual já tem mais ou menos essa experiência, né? De acontecer algum imprevisto que você tem que dar um jeito. E o leão dela tava ali. Sabe quando o projeto tava lindo, tava quase acabando? E aí aconteceu isso no projeto dela. Ela falou, ai, Cacá, fiquei tão decepcionada, fiquei com raiva, não sei o quê. Aí ela não tava sabendo, quando ela me mandou a mensagem, o que tinha acontecido. E ela tava achando que era o tecido. Eu falei, cara, não é o tecido. O que deve ter acontecido? Sabe por que não foi o tecido, gente? Porque se tivesse sido o tecido, não ia acontecer isso no final do projeto. Do tecido rasgar a trama, entendeu? Acontece isso. Aí eu falei, eu tenho certeza que foi isso que aconteceu, que foi o nozinho do fio que você não viu, e aí você foi diversas vezes, porque se você passar muito em cima, gente, por diversas vezes, você estraga a trama do tecido, e aí você rasga. E aí ela fez uma bochechinha aqui com ele, ela falou, ai, Cacá, eu dei um jeito porque eu não fiquei conformada, tipo assim, ela não acreditou, e eu falei, cara, você não vai perder esse projeto. Realmente, faz alguma coisinha aí pra você. Ela colocou um tecidinho, costurou e ficou como se fosse um fiozinho assim do leão. E aí ficou lindo.
Mas por isso que tem que ficar atento, gente, muitas coisas na hora do ponte-needle, porque pode ser diversas coisas, tá? E eu tô dando esse exemplo justamente porque eu vou falar de fio agora. Pode acontecer isso, fica ligada se não tem nenhuma emenda, porque se tiver, você estraga o trabalho, tá? Mesmo estando com a adequação de materiais corretamente, tá bom, gente? Ó, a Vivi falou pra mim, já aconteceu várias vezes comigo, aí dá... Essa palavra raiva é tão ruim, né? Mas realmente, tipo, a gente fica com uma raiva porque você tá quase terminando ou tá até também, né, começando o projeto e acontece isso e fica ligada se não é a emenda, né? A Estúdio também falou, já sofri muito com esse nozinho até me dar conta disso. Porque só depois você se liga nisso, né? Que é isso? Porque primeiro você acha que é o tecido, segundo você acha que é o fio, terceiro você acha que é a agulha, você vai achar que, enfim, outras coisas. Depois que você vai ver que é o nó, porque o nó fica dentro da agulha, né? E aí você não consegue ver. Isso que é o louco. Aí quando estiver agarrando, vê se não tem o nó dentro do fio, combinado? E aí, gente, o fio, eu recomendo o seguinte. Primeiro, eu falo muito aqui também, que você já faz trabalho manual, né? Se você já faz trabalho manual, que tipo de fio você já usa? Né? Porque o que é legal do ponte-needle é que ela te dá essa oportunidade de você usar o material que você tem em casa, né? Então, assim, se você já trabalha com lã, pode fazer seus projetos com lã. Se você trabalha com um amigurumi, faz aqueles bonecos, né? Você pode pegar o fio de amigurumi que eu adoro, que são esses aqui, né? Então você pode trabalhar com lã, você pode trabalhar com fio de bebê, né? Com lã de fio de bebê. Você pode trabalhar com linha, Cleia ou com a Anne, tá? Então, e também, gente, vocês podem trabalhar com fio de meada, que é esse daqui, que eu faço, trabalho com agulha fina, tá? E também, ó, esse meu porta-maternidade que eu acabei de produzir para uma cliente que tá prontinho. Só falta eu fechar as costas, mas eu faço aqui o impante needle, né? O Eduardo eu fiz, e os pontinhos eu fiz num pontinho de bordado livre, com fio de meada. Mas se você quiser fazer com ponto russo, né? O trabalho, vocês conseguem fazer também com essa linha aqui. Então, eu acho que isso também é uma maneira inteligente. Eu sempre gosto, gente, de falar de uma maneira inteligente, justamente por isso, pra gente não precisar ficar comprando um monte de material, né? Aproveita o que você já tem. Ah, Cacá, não faço nada, quero começar a técnica do zero. Ok, então vê que estilo de trabalho que você mais gosta. Você gosta de trabalhar com uma agulha, com um fio bem fininho, assim, que remete ao bordado livre, que realmente, gente, tem trabalhos que eu vejo, até o da Silvia, que uma vez que eu achei que... mas não foi com fio, não foi fio fino, né, Silvia? Foi com lã. Ela fez de um jeito que ela bordou na agulha que eu jurava que era ponto russo. Ela, não, era bordado. Eu bordei. Então, assim, fica muito parecido, sabe, com bordado. Aí basta você saber que tipo de trabalho que você gosta para você trabalhar, né? Existem fios que rendem mais também, né? Que é bacana. E, por exemplo, tem muita gente que usa o fio barroco, daquela marca Barroco, porque custo-benefício, ela tem um valor melhor do que o fio de amigurumi, né? Eu, como já gostei de trabalhar com fio de amigurumi, para também não ficar trabalhando com um monte de marca, eu trabalho muito com lã e trabalho muito com fio de amigurumi, e tem trabalhos, né, que eu uso o fio de meada. E aí, assim, gente, dentro dessas categorias lã, linha e fio de meada, existem marcas diferentes, né? Então, assim, para esse tipo de fio, que é fininho, tem a Cleia, tem a Anne, tem a Charme, e vai de cada um ter a sua preferência de fio. A minha preferência desse tipo de fio fino, eu prefiro a Cleia, tá? Mas, por exemplo, tem na lã, assim, tem a Molê, tem a Nina, tem a Família, entendeu? Então, todas essas opções vocês podem escolher para a categoria de lã. E amigurumi é a mesma coisa. Tem amigurumi, tem a Balum Amigo, tem a Barroco também, que tem gente que faz, né, boneco de amigurumi com eles. E aí vai de cada um ter a sua preferência.
de fazer com o fio que preferir, tá? A Silvia falou pra mim, não aconteceu comigo, mas é uma ótima dica. Fica ligada nisso que um dia vai acontecer. Você pode ter certeza que vai acontecer isso com você. Que quem já fez punch needle já aconteceu. Comigo já algumas vezes já aconteceram e eu já fico ligada quando não tá fixando, porque eu já sei que a adequação de material tá correta. Tá tudo certo, o fio tá preso. Eu na hora já consigo identificar que é um nozinho Porque uma coisa é quando você tá começando e aí você já não sabe adequar direito, e ainda tem um nó, entendeu? E aí isso sim pode confundir, mas se você tem a certeza já, né, que nem eu tenho já toda a experiência de fazer o trabalho, eu já sei que é o nó na emenda do fio, tá? E aí, gente, então é isso. Vocês podem usar lã, fio de meada, linha, até fio de macramê, gente. Vocês podem usar para quem faz macramê e quer fazer trabalhos em ponto russo com fio de macramê. O que vocês precisam entender é que o fio precisa passar de uma maneira fluida aqui no buraquinho da agulha, tá? Se não passar de uma maneira fluida aqui, o seu fio o seu ponto não vai ficar tão bonito, né, no seu projeto. Não pode nem sobrar, né, fio aqui, ou seja, você não pode colocar um fio, essa daqui é uma agulha de 4 milímetros, você não pode colocar esse fio de amigurumi aqui, ó, eu vou colocar aqui pra vocês verem, ó como sobra, vocês conseguem ver, ó, que tá sobrando completamente aqui, ó, e ó, se eu colocar um fio de paratapete nessa daqui, vocês vão ver que não vai sobrar. Ó. Consegue perceber? E é isso, gente, que faz a diferença de vocês conseguir uma das coisas, tá? Porque é aquilo que eu falei, ainda tem que adequar o tecido, tá? Mas isso, assim, é super importante, tá vendo? Não tá apertado e nem tá folgado o meu fio aqui. Então, você consegue fazer com esse fio, é aquilo que eu falei, você consegue usar tanto para essa agulha de 5 milímetros, tanto para a agulha de 4 milímetros. Dependendo do fio, você pode transitar com duas espessuras diferentes, entendeu? Que não vai ter problema. Então, é por isso que eu digo que vocês não precisam ficar comprando todas as espessuras de agulhas, tá? Combinado? O que mais? Então, sobre fios é isso, né? Desde para tapete também, que eu gosto muito, que dá pra fazer tapete. E a minha última aquisição, que eu tô apaixonada por ela, é a minha bolsinha. Olha que coisa linda, gente, que ficou. Coisa mais fofa que eu fiz com a para-tapete também. E aí dá pra fazer bolsa, né? Dá pra fazer o tapete, ó. Com agulha de 4 e 5 milímetros, o que vocês conseguem fazer com a lã, né? Grossa. Dá pra fazer almofada também, né? Muito linda. Aí eu fiz em feltro, ó. Aqui dentro costurei à mão, a parte interna. E o mais legal, gente, eu fiz essa bolsa com sobra de tecido. Quem me acompanha aqui viu que eu tinha um pedaço, que eu tinha feito esse tapete, né, na talagarça, e aí sobrou um pedaço de tecido aqui, e aí eu falei, gente, eu dobrei, eu vou deixando numa caixa assim, né, a sobra de tecido, e aí eu falei, nossa, isso aqui dá pra fazer uma bolsinha de mão maravilhosa. E aí, gente, queria perguntar pra vocês assim, por que vocês acham que ficou tão bonita essa bolsinha? Alguém pode arriscar o palpite? Ou então dar a opinião mesmo. Eu gostei por causa do modelo, eu gostei por causa da estampa que você fez. Porque eu tenho uma resposta, assim, que eu acho que faz a diferença, sabe, gente? Mas eu vou esperar um pouquinho vocês comentarem aqui por que vocês acham que ficou tão bacana essa bolsa de mão. Que eu fiz em feltro. Coloquei um botão de pressão aqui. E aí é isso, dá pra aproveitar a sobra de tecido, gente, pra fazer outras coisas. Então, a sobra do meu tapete, eu fiz essa bolsa, que ficou a coisa mais linda, que eu tô super apaixonada. E assim, ó, tecidos menores é aquilo que eu falo, dá pra fazer fivela de cabelo, dá pra fazer porta-copo, dá pra fazer chaveiro.
tá? Então, assim, pega o bastidor menorzinho, eu tenho um monte de tecido aí que me falta tempo, né? Porque eu tenho que conciliar o ateliê, né? Que eu, por exemplo, que eu acabei de produzir esse porta-maternidade. Olha que lindo também, uma outra opção, né? Que a gente pode fazer de peça. Dá pra fazer o boneco, né? Ó, que bacana. É muito legal. É uma técnica que, assim, dá pra fazer muita coisa. Aê, Vivi e Silvia acertaram, tá vendo? Tom das cores, a Luciana também, a Thaís também. Muito bem, gente. Cara, é isso. É a paleta de cor, entendeu? Que se eu tivesse feito uma paleta de cor cafona aqui, ou feia, que não tivesse adequação, não ia ficar tão bonita, entendeu? Mas, gente, olha o efeito que dá quando a gente pensa numa paleta de cor bacana. Ficou muito bonita, né? Então é isso que eu quero que vocês entendam. As cores do projeto é um fator assim determinante para sua peça ficar bonita e ficar sofisticada, entendeu? E é isso que eu quero dizer para vocês aqui, porque é aquilo que eu falo, tem muita gente que sabe fazer a técnica, mas não consegue entender o quanto é importante. Não é nem entender, gente, eu acho que também tem uma questão de conhecimento, né? E de olhar crítico. Enfim, eu acho que com o tempo a gente vai adquirindo isso, mas assim, entendam que a paleta de cor é fundamental para a peça ficar linda e sofisticada, entendeu? Várias pessoas acertaram aqui, seguidoras, e eu tô super feliz porque é isso. A Silvia falou, sensacional dessa técnica é como é fácil de fazer um bom acabamento. É fácil de fazer e também fazer um bom acabamento no final. Exatamente. Também tem a questão do acabamento, né? Que é super importante para essa peça ficar também sofisticada e bonita. Além da paleta de cor, é um bom acabamento, tá? E tudo isso eu consigo dizer para vocês. Aí muita gente falou o tom das cores, ficou linda, a harmonização das cores, é isso aí. Esse porta-maternidade foi uma cor. Peraí, deixa eu só ver. Eu fiz só uma cor. A cliente, como o meu ateliê é personalizado, né? A cliente que escolhe, ela tem direito de fazer colorido ou uma cor só. Nesse caso, ela optou em fazer no cinza metálico, que eu achei lindo. Foi a primeira vez que eu fiz, o Eduardo. E aí eu fiz os poás em verde petróleo, tá? Uma cor só. Então, gente, é isso que eu quero dizer pra vocês. Além da gente conseguir fazer qualquer coisa, a gente consegue reaproveitar os materiais, a gente não tem muito desperdício na técnica, né? A gente consegue fazer até o final. Você tem um pouquinho fiozinho que você queira aproveitar, você faz, depois você pega sua lã e continua, né? Não é que você precisa calcular quanto que você vai utilizar. Por exemplo, no macramê tem isso, né? No macramê a gente precisa calcular a quantidade de fios que a gente vai fazer, e você fica lá, né, dobrando fio, fazendo. E no ponto russo, no pontilhado, não tem essa. Você começa a colocar no seu rolo e vai até acabar, ou você tá no meio do caminho, você finaliza e começa de novo, entendeu? Então isso, assim, é um ponto muito positivo também, que eu acho, tá? Bom, então falei dos fios, falei da agulha, e agora, gente, eu vou falar sobre os tecidos, que é outro material super importante. Gente, tecido, tem muita gente também que se confunde, assim, porque que nem uma outra seguidora minha que chegou aqui e falou assim, eu tento fazer no algodão cru, mas eu não consigo. Qual é a gramatura que você me indica? Gente, não tem como eu dizer a gramatura, porque é aquilo que eu falo, o tecido depende do fabricante, né? Existem diversas gramaturas. Então, qual é a dica que eu posso dar para vocês? Se você ainda não tem muito conhecimento, né, por exemplo, você tem uma agulha, mas não sabe direito qual é o tecido que você vai usar, vai no armarinho, compra um pedaço pequeno e faz o teste, tá? Não pega já para fazer uma almofada, porque vai que o tecido é muito fino, muito grosso e não vai dar certo e aí você vai ficar gastando dinheiro à toa. Então, a minha sugestão é, compra um pedaço pequeno do tecido, se você ainda não tem muito essa expertise em saber, para depois você testar e fazer seu projeto. Porque não adianta a gente fazer, porque assim, olha só, tecidos com tramas mais abertas, vocês precisam usar, né, como a talagarça, essa é a talagarça, né, essa é a juta. Essa aqui é um outro tipo de juta, tá vendo? Então, assim, depende do fabricante que você vai estar comprando, né?
para você colocar, testar a sua agulha, né? Então aí também, ó, tem esse linhão, que muita, olha só, isso aqui, ó, que eu já vou aproveitar para fazer fivela, ó, de cabelo, que eu falo, que quando dá para aproveitar, eu pego um bastidor de 8 centímetros, coloco aqui, consigo fazer enfeite de Natal, eu guardo todo um pedaço de tecido, ó, porque isso aqui eu consigo fazer coisa depois. Esse daqui, por exemplo, é o linhão. Vocês podem usar também o algodão cru, e é isso que eu tô falando, ó. Esse algodão cru é uma trama mais fininha, ó. Olha só como ele é transparente, tá vendo? E que aqui não dá pra ver direito, mas ele é um algodão cru bem fininho. E isso, gente, vai interferir. Se você para colocar uma agulha dessa aqui de 4 milímetros nesse algodão cru, você não vai conseguir fazer só almofada, nem com a de 3. Você vai conseguir fazer alguma coisa com esse tecido é com a agulha de 1,6, 2 milímetros, porque tem que ser uma agulha mais fina, entendeu? Então, não tem como eu responder aquilo para a seguidora, de falar qual é a gramatura que eu preciso procurar. Eu falei que tinha que ser uma média, e dependendo qual era a agulha dela também, entendeu? Então, isso assim, pode ser um pouco confuso, mas por isso que eu recomendo quem não tem muita experiência ainda, comprar um pedaço pequeno para testar. Esse aqui, ó, por exemplo, é o Etamine, que é um tecido mais encorpadinho, né? Que ele tem que normalmente fazem ponto cruz com ele, tá? Então tecido também, gente, ó, linho misto, tá? Que eu faço almofada, eu faço esse porta-maternidade aqui também, eu faço no linho misto, que eu acho que fica super chique, super bonito. E aí eu costumo usar linho misto nos meus portas-maternidades. E aí, então é isso, gente. A trama mais fechada, vocês precisam usar com as agulhas mais finas, basicamente. E as tramas mais abertas, com as agulhas mais grossas, tá? E a adequação de materiais que tem que ser é justamente essa adequação. O fio, a agulha com o tecido, tá bom? E o próximo material, é o último que eu vou falar também, são os bastidores que você precisa, né? E aí, os bastidores podem ser esse daqui, que é sem tarraxa, que quando eu já faço esse projeto aqui, ó, do Eduardo, que é o porta-maternidade, ou esse aqui de coração, que eu quero pendurar na parede, eu já faço a minha peça no próprio bastidor aqui, sem tarraxa, tá? Então, já coloco no tecido, já faço meu molde aqui, já perfuro, já finalizo minha peça, já fecho, coloco o fecho atrás para pendurar, ou para vender, para entregar para cliente, tá bom? Então, existe esse tipo de bastidor. Existe também, gente, com outros materiais, né? Existe de plástico, existe o de madeira. Eu gosto de trabalhar com de madeira, tá? E tem os de tarraxa, que é esse modelo aqui, que eu já não gosto muito, eu particularmente. Eu consigo trabalhar? Consigo, mas eu dou preferência, como quem me segue aqui já sabe, é esse modelo da ATM, que ele tem uma trava muito melhor e ele tem uma altura também do bastidor. Ó, esse aqui é bem fininho, tá vendo? Esse é de 1 centímetro e esse aqui são 2, e faz a diferença. E eu vi que já existe até de 4 centímetros de altura, porque a chance do seu ponto sair, do seu tecido sair do bastidor é muito pequena, entendeu? Por isso que eu recomendo vocês comprarem, se vocês fizerem peças como almofada, flâmula, um quadro, tá? Peças que vocês vão tirar, compra esse bastidor que tem a travinha, mas que tem também essa grossura um pouco maior, porque vocês vão... a chance, para quem tá começando ainda, né, é menor do tecido sair. E tem esse bastidor, gente, que é o quadrado de preguinho, ó, tá vendo? Ele tem prego nas laterais. E o que ele é bacana, assim, que eu gosto dele? Ele, gente, é uma maneira também de você não deixar seu tecido sair do bastidor, porque o preguinho, ó, tá vendo? À medida que eu vou perfurando, por exemplo, aqui tá meu projeto. Aí eu vou fazendo, na medida que eu vou perfurando, o tecido tende a lacear, né? E aí, ó, eu só vou pegando aqui, ó, e vou, ó, esticando mais. Esse sim também a chance é 0 de sair, tá? Por causa dos pregos. Então, é um modelo que eu gosto também
de indicar para vocês, para quem tá começando, porque a chance é super pequena do tecido sair, tá? Eu não gosto muito não é que eu não gosto, é só pra vocês entenderem, porque também já teve uma vez que a pessoa falou, ué, Cacá, mas você uma hora fala que você faz o projeto já direto nesse daqui. Esse daqui, gente, existem de diversas marcas, né? A marca da Barone é a melhor marca, que é uma marca muito conceituada, e eles têm uns bastidores muito bons sem tarraxas. Então eu acho que vale a pena fazer. Mas se você fizer qualquer outra peça, né? Como a matriosca, como essa flâmula aqui, por exemplo, ó, essa flâmula, por exemplo, tá vendo? Eu poderia fazer aqui, ó, no algodão cru, tá vendo? Dá direitinho, ó. E aí depois eu cortaria e faria o acabamento dela. Aí eu indico fazer nesses bastidores que tem ou preguinho ou o modelo ATM que eu acabei de mostrar, tá bom? Outra coisa que vocês vão precisar, gente, para poder fazer, né, mais um material, então eu já falei de agulha, já falei de fio, falei dos tecidos, né, e falei dos bastidores. Gente, o bastidor é uma peça, assim, super importante também, tá? Lá também no projeto social, no Fazendo Arte, eles estavam com os bastidores muito voltado para bordado livre, que é uma técnica que a gente não precisa de tanta precisão, né? O punho firme para a gente poder furar as nossas peças, né? O bordado livre é uma coisa mais delicada que a gente alinhava. Então, ela tava eles estavam com esse modelo menor, né, de bastidor. Aqui, ó, esse daqui. E que, gente, fazia toda a diferença na hora que elas estavam tentando fazer, elas não estavam conseguindo fazer direito. Por quê? Essa tarraxinha aqui, ó, se for um bastidor muito antigo, se for um bastidor que não tá fechando direito, toma cuidado com isso, porque o bastidor, às vezes também, o seu tecido não vai fixar, entendeu? Então tem que tomar muito cuidado, o bastidor também é uma das coisas mais importantes para você conseguir fazer seu projeto. E aí eu pedi para elas levarem, né, o bastidor sem tarraxa e praticamente todo mundo conseguiu colocar seu tecido no bastidor sem que soltasse, porque se não tiver bem preso não vai funcionar, tá? Alguém tem mais alguma dúvida? Boa tarde, a gente já tá quase finalizando a live. Eu só vou falar de uma última coisa que é super importante, são os moldes, né? Que sempre a gente vai precisar de algum molde. Deixa eu mostrar aqui algum, por exemplo, da minha matriosca. Essa daqui veio desse molde aqui, tá vendo? Eu peguei... Aí, ó, costela de Adão, por exemplo. Né? Você sempre vai precisar de um molde para você poder fazer suas peças, né? Esse daqui é as costas da matriosca. Tem gente que se arrisca, né, em fazer à mão, né? Acho muito bom também. Tem desenhos menores, assim, ou quando é mais... Enfim, que não requer tanta coisa, eu também me arrisco fazendo na mão. Mas, gente, você não precisa saber desenhar para poder fazer projetos em point needle, tá? Hoje em dia existem recursos que você pode pegar em sites, né? Que eles permitem você baixar imagens gratuitamente. Existe o Canva, existe o Google também, que tem um monte de lugar que você consegue baixar sem ter problema, tá bom? Então, é muito tranquilo. Deixa eu ver aqui. Estou feliz por fazer parte desse workshop. Que bom que vocês se inscreveram. Depois vocês podiam contar aqui quem se inscreveu no workshop, porque está chegando a semana que vem. Eu gravo a última aula esse final de semana, tá? Por isso que tá super corrido também. Mas vai ser muito bacana. Eu vou falar bastante sobre a técnica, tá? E aí é isso, gente. Então, assim, o molde é outra coisa muito importante de tirar, né? De desfazer, porque assim que a gente consegue fazer peças legais também, tá? Vocês têm mais alguma dúvida, gente? Então, assim, é aquilo que eu falei, os principais materiais que vocês precisam a agulha que vocês vão escolher, né? É o fio, né? Que tipo de fio que você vai gostar, que tem que ser compatível com a sua agulha, senão não vai adiantar nada. O tecido, o bastidor e o molde.
Outra peça fundamental também, que é um material que vocês vão precisar, é essa tesourinha aqui, ó. Que a gente eu utilizo demais também, que é pra a gente ajustar os pontos na hora de fazer a peça, tá? Tanto no ponto relevo quanto no ponto reto. No ponto relevo é pra gente separar, né, tipo assim, o cinza daqui, tá vendo, ó, esse daqui, colocar pra cima, fazer a divisão das cores, né, corretamente, e aí a gente, ó, tá vendo, esse azulzinho pode vir pra cá, é super terapêutico esse daqui também, eu adoro quando chega nessa fase de ter que arrumar os pontos. Essa tesourinha também é muito importante vocês trabalharem, tá? E no ponto reto, a gente, com a ponta da tesourinha, a gente empurra o ponto pra baixo, caso ele fique com aquela barriguinha, sabe? A Corujinha Design tá perguntando, seria pertinente perguntar como cobrar pelos trabalhos que fazemos, tipo porta-copo, por exemplo, ou você falará no curso? Olha, eu ainda não tô com essa parte sobre precificação de preço. Depois até é legal vocês me falarem um pouco, se vocês têm um pouco dessa dificuldade de fazer, de cobrar, né, as peças. Porque se vocês tiverem interesse, no workshop eu vou falar um pouco de quanto tempo eu demoro para fazer determinada peça, tá? Eu não sei o seu nome, Corujinha, vou te chamar de Corujinha, porque aí eu falo um pouco sobre isso, assim, quanto tempo eu levo, né? O quanto mais ou menos eu cobro cada peça, isso eu vou falar no workshop. Mas no meu curso em si, né, eu não falo sobre precificação. É aquilo que eu falo, gente, eu acho que precificação é uma coisa muito, depende muito, né, do público que você tem, né, você tem que fazer umas contas assim, né, de quanto tempo que você demora para fazer aquela peça, né, se deu muito trabalho, se não deu, quanto tempo você levou para produzir, qual foi o material que você utilizou, né, foi linho misto, foi um algodão cru, foi um algodão de sacaria, isso tudo a gente vai começar, coloca na ponta do lápis, né, e ver um pouco o valor de mercado que tem no mercado, né? Quanto que custa um porta-maternidade, né? A média de preço, que, por exemplo, de pessoas que fazem bordado, porta-maternidade com bordado livre, né? Tem muita gente fazendo também aquele de bordado livre com pintura, e aí a gente já tem mais ou menos uma base, mas você também tem que saber, né, o quanto de autoridade que você tem, né, o quanto de experiência que você tem naquela... Eu já trabalho desde 2017, né, então já fiz muitas peças, tenho peça na Casa Cor, já morei fora do Brasil, enfim, isso tudo vai agregando no meu produto final, o valor. Então, assim, mas assim, claro que existem um preço base, né, que você tem que fazer uma conta para você precificar os seus produtos, tá? Depois vocês podiam colocar aqui se vocês acham que é importante eu falar um pouco mais sobre isso, porque aí qualquer coisa também eu posso inserir nos temas das lives. Essa questão de precificação, como vender, entendeu? Como tirar... De que maneira a gente pode colocar, deixar um feed mais bonito no Instagram, né? Entre essas coisas. A Lucy está perguntando qual a numeração das agulhas mais grossas. Então, a numeração da categoria mais grossa, Lucy, é de 5 a 6 milímetros, tá? Elas variam. Tem fornecedor que tem de 5, tem fornecedor que tem de 5,5, tem fornecedor de 6. Eu acho que já até existe a de 6,5. Mas eu acho que não tem necessidade da gente que faz peças menores, né? É aquilo que eu falo, meus trabalhos aqui, eu trabalho com até 40 centímetros de tamanho, tá? De peça. Maior do que isso eu não faço. Quer dizer, agora, desculpa, minto, minha maior é 40 por 60, que foi o meu tapete que eu fiz, tá? Mas que você consegue fazer com a de 4 milímetros esse tapete. Você não precisa ter uma agulha tão grossa, até porque é aquilo que eu falo, no Brasil não existe muitos tecidos para você trabalhar com agulhas muito grossas. Então eu não recomendo você ter agulha muito grossa, porque você vai ter pouca opção de tecido para você poder utilizar, tá? Sendo que a de 4 você pode usar já uma série de outros de tecidos que você vai conseguir fazer muito mais coisas com a técnica. Que mais aqui? Seria muito bom saber como cobrar. Eu sou a Cibele. Prazer, Cibele. Bom saber.
Eu adoraria saber sobre precificação. Ai, meu Deus, ó, vocês já me enfiando para falar de precificação. Mas isso pode ser um projeto para o ano que vem, né? Como já está acabando o ano também, eu posso pensar em inserir isso no curso também, né? De como precificar a peça, de que maneira que eu faço. Mas tem uma série de coisas que a gente pode inserir para esse tipo de detalhe, né? Como eu faço para me inscrever no curso? Rita, no link no Voa Lá Ensina, tem um link, tem Semana do Punch Needle, se inscreva aqui, aí você clica no link, né, da bio, do Voa Lá Ensina, e você coloca lá seu e-mail, e você vai se inscrever também, e você vai entrar numa lista de WhatsApp, que é todo mundo que está participando, são vários grupos que a gente vai abrindo, né, acho que já está no 6º grupo, acho que já tem mais de 1000 pessoas inscritas. Mas fica tranquila que esse grupo não é um grupo que a gente fica falando, amolando toda hora, ninguém pode falar, só os administradores que falam no grupo, tá? E são só informações da semana do Punch Needle, tá? Então não fica... E depois a gente deleta, tá? E aí abre outro grupo quando abrir outra semana. A Silvia falando, tá roubada. Não é roubada, mas é porque eu acho... Isso meu sócio sempre fala também, cara, vamos falar de precificação. Só que eu sempre quis também, eu acho isso um pouco... tem que ter cuidado, sabe, gente? Porque às vezes o preço que eu vendo nas minhas peças não é muito o público de vocês, entendeu? Enfim, eu acho que é isso que eu tô falando, né? Eu agrego o valor que eu cobro na minha peça, no meu ateliê, por muitas coisas, né? Por anos aí fazendo trabalho manual, por já ter viajado muito fora do Brasil, para fora do Brasil, por, enfim, ter feito muitos cursos também, né? E, enfim, eu acho que isso... Mas pode deixar que eu vou pensar de uma maneira que seja uma maneira mais abrangente, né? Que a gente consiga falar para todo mundo, uma coisa meio que básica também, para a gente falar de precificação, tá? E eu acho que também envolve essa questão de fotografia, né? De como a gente vai tirar uma foto bacana para sair legal, para a gente poder divulgar, enfim. Mas aí é isso. Alguém tem mais alguma dúvida, gente? Que a gente já tá com 50 minutos de live. A Lucy tá falando, estou apaixonada, que bom. Nossa, realmente é pra ficar, né? É tanta peça linda. Queria dizer o seguinte, gente, que amanhã eu vou fazer uma outra live e aí eu vou chamar uma aluna queridíssima, que é a Silvia, que tá aqui, que é uma aluna minha da 2ª turma. E vai ser muito legal, porque eu chamei a Silvia porque eu queria chamar uma das minhas alunas, né? Eu falei, gente, quem é que vai ter a coragem, né? Porque é muito difícil chamar gente para fazer live, gente, vocês não sabem como é difícil. Mas a Silvia é ótima, super animou, achei maravilhoso. E aí o tema dessa live é a realização de conseguir produzir as suas peças em Punch Needle. Porque, gente, eu acho que tem um pouco disso, assim, a satisfação, eu tenho até hoje. Essa bolsa aqui, por exemplo, eu tô numa satisfação, que eu tô numa alegria, eu tô, assim, numa felicidade de ter conseguido fazer essa bolsa. E que eu quero justamente conversar, que eu quero que vocês escutem uma aluna justamente falando sobre isso, assim, como é bacana a gente conseguir produzir a nossa própria peça, né? Quando a gente tem informação, quando a gente tem entendimento, né, sobre as coisas, quando a gente tem informação mesmo, né, sobre como a gente vai adequar corretamente o material para a gente conseguir fazer nossa peça, porque o que eu mais ouço são pessoas falando e se queixando que não conseguem fazer suas peças porque não conseguem fazer o ponto, não conseguem fixar o ponto, e aí não tem sentimento melhor do que a gente conseguir produzir a sua peça, e eu sinto isso até hoje, como essa bolsa que eu acabei de produzir, eu tô apaixonada por ela e eu fico, ai que coisa linda, eu mostro pro meu marido, olha que linda essa peça que eu produzi, olha como que lindo que ficou, ele me acha meio retardada, né, que eu só fico assim, olha que lindo, porque a realização da gente conseguir fazer uma peça, né, um boneco, um tapete, né, e algo que você, assim, eu tirei da minha cabeça, gente, essa daqui, sabe, não é que eu peguei um modelo que já existia, não, eu tive a sacada de ver que com a sobra de material poderia fazer um negócio que, cara, olha que incrível que fica, né, que bem feito. Então é isso que a gente vai ser o tema da live de amanhã. Ela vai contar um pouco sobre a experiência dela, uma vez que ela aprendeu uma técnica nova, uma vez que ela fez o curso,
quais são os desafios, né, que ela teve que enfrentar para poder fazer a técnica do ponto russo, se ela já se descolou fácil, ou então se ela teve uma dificuldade, o antes e o depois, né? Enfim, vai ser ótimo. Então amanhã a gente conversa com a Silvia, ela é artista plástica, ela é professora de artes também, e o horário vai ser às 16 horas, tá? Então eu conto com vocês aqui. E aí é isso. A Corujinha tá falando, a Cibele, né? Falou, quando fazemos algo com as nossas próprias mãos, é realizador. Eu te digo, ó, além de ser realizador, é transformador, né? Porque eu acho que transforma, né, a nossa perspectiva e também é uma questão da gente sentir que a gente é muito capaz, né, de fazer qualquer coisa, gente. É só a gente ter a ideia, entendeu? Olha que bacana que ficou. Então, assim, quando a gente consegue fazer, é algo muito legal. Então, assim, e essa técnica é uma técnica que oferece isso, tá? E eu quis chamar uma aluna minha justamente para poder passar esse tipo de sentimento que eu tenho e eu tenho certeza que ela tem também, entendeu? E aí vai ser ótimo, tá bom? Queria agradecer a todos vocês por estarem aqui. Essa live vai ficar gravada. Para quem tá chegando há pouco tempo, eu vou deixar gravada. Então assistam, porque eu tô falando dos principais materiais que vocês precisam. E aí amanhã a gente se encontra na live, tá bom? Ficou muito linda, parabéns. Obrigada, viu? Ó, beijo grande pra vocês. E amanhã a gente se vê com a Silvia na live, convidada super especial. E a gente se vê, tá bom? Beijo, até mais.